Ana Lídia Braga, de 7 anos, era a caçula de 3 filhos de uma família de classe média tradicional. Ela era uma menina loira com olhos azuis que vivia na asa norte da então mais nova capital do país e que foi protagonista de um caso misterioso que permanece até hoje impune. O meu nome é Daniel, este é o canal Paralelo Metafórico e vamos ao vídeo de hoje. No dia 11 de setembro de 1973, uma terça-feira, por volta das 2 horas da tarde, Ana Lídia foi deixada pelos seus familiares na porta do colégio Madre Carmen Sales. Contudo, ela nem ao menos chegou a entrar na sala de aula. Infelizmente, o seu desaparecimento só veio à tona no fim da tarde, quando a empregada da família foi buscá-la na escola. Então, o jardineiro dos arredores do colégio confirmou que viu a menina conversando com um jovem e os dois saíram juntos por um portão lateral. Durante o testemunho aos policiais, o jardineiro chegou a apontar para o irmão de Ana Lídia, Álvaro Henrique, com 18 anos na época, ao se referir à aparência do suspeito. Outra testemunha afirmou que viu Ana Lídia com um rapaz, mas com características completamente diferentes. Além disso, um garotinho declarou que percebeu quando Ana Lídia entrou em um carro, acompanhada por alguém do sexo masculino, um jovem. Às 20 horas desse mesmo dia, o delegado responsável pelo caso, José Ribamar Moraes, recebeu uma ligação do suposto sequestrador, que pediu 2 milhões de cruzeiros em troca da vida da menina. Segundo o delegado, a criança foi colocada na linha para provar sua identidade. No dia seguinte foi encontrada uma carta manuscrita em um supermercado próximo ao condomínio que a família morava, destinada ao pai da menina, informando que 500 mil cruzeiros deveriam ser deixados na ponte do Bragueto até sexta-feira. Em seguida, pertences pessoais da menina foram encontrados na margem de um matagal, nas redondezas da Universidade de Brasília. Logo, a Polícia Civil começou uma busca minuciosa pelo terreno e, infelizmente, o corpo de Ana Lídia foi encontrado. Ela estava sem roupas, coberta por lesões e foi encontrada em uma cova rasa. No local foram encontradas marcas de pneus de uma motocicleta e foram achados 2 preservativos, além de pedaços de papel higiênico. A causa da morte foi apresentada pelos legistas como asfixia por compressão torácica ou obstrução das vias aéreas. Além do mais, foi observado que as relações perpetradas na criança foram praticadas com a menina já sem vida. No dia 13 de setembro de 1973, Ana Lídia Braga foi enterrada no cemitério Campo da Esperança. Até hoje, o seu túmulo ainda recebe diariamente inúmeras visitas. A polícia, na época, seguiu uma linha de investigação que suspeitava de Álvaro, irmão da menina, e de um conhecido da família chamado Raimundo Lacerda Duque. Acreditava-se que os dois tinham planejado o sequestro da criança para conseguir dinheiro e pagar uma dívida com o tráfico de drogas local. Imediatamente, quando soube que era considerado um suspeito, Duque conseguiu alguns documentos falsos e ficou foragido por 5 meses, até que uma denúncia anônima levou sua captura em Conceição do Araguaia, Goiás. Posteriormente, ele negou qualquer envolvimento com o rapto e a morte de Ana Lídia. De fato, Alfredo Buzaide Júnior, conhecido como Buzaidinho, filho do ministro da Justiça na época, e Eduardo Eurico Rezende, o Rezendinho, filho de um senador, estariam envolvidos neste crime. Eles teriam recebido a menina como pagamento, já que comandavam supostamente o tráfico em Brasília. Obviamente, não demorou muito para o caso ser abafado, no momento da história nacional em que o regime militar controlava as investigações.
Houve também uma grande passividade por parte dos próprios familiares de Ana Lídia. A força do poder dominante da época para sufocar a divulgação do assunto pode ser medida por uma declaração oficial do Departamento da Polícia Federal em 20 de maio de 1974, que foi divulgada em jornais, rádios e estações de televisão do país. A nota dizia o seguinte: de ordem superior, fica terminantemente proibida a divulgação através dos meios de comunicação social escrito, falado, televisado, comentários, transcrições, referências e outras matérias sobre o caso Ana Lídia. Tanto os exames periciais quanto uma profunda investigação foram completamente negligenciados. Portanto, a afirmação de que seu irmão estaria no carro da família com a menina no dia em que ela desapareceu não foi confirmada. Não houve exame grafotécnico ou datiloscópico da carta, nem mesmo comparação das marcas de pneus com a moto de Álvaro. E os materiais genéticos encontrados nunca foram confrontados com suspeitos. Alguns meses depois, uma nova testemunha, uma usuária de drogas, apareceu alegando que, em uma conversa com Álvaro, ele teria relatado que pagou alto preço entrando nessa vida das drogas, a morte de sua irmã. A moça chegou a voltar atrás na declaração, dizendo que tinha inventado a história. Porém, em uma entrevista, meses depois, afirmou que desmentiu a versão por pressão de políticos influentes que ameaçaram. O Ministério Público entrou com um pedido para investigar o tráfico de drogas em Brasília. Contudo, o Ministério da Justiça não aprovou. Por fim, foi decretada a prisão preventiva de Duque e Álvaro, que infelizmente foram absolvidos por falta de provas. Aí o doutor Guimarães disse: bom, então, Jerônimo, vamos passar para a terceira fase. Nós temos que investigar a família, né? A família e as pessoas ligadas à família, etc. E fomos a fundo nisso aí e chegamos à conclusão, né? A conclusão de que a meninazinha teria sido retirada do colégio pelo irmão, pelo Álvaro Henrique Braga, e entregue para o Raimundo Lacerda Duque. E na nossa convicção, inclusive as freirinhas lá do colégio Carmen Madre Salles disseram que quem tinha tirado a menina do colégio foi o Álvaro, entendeu? O perfil do Álvaro durante toda essa investigação, muito frio, muito distante e até com uma certa dose de cinismo, levou-nos à convicção de que ele tirou a irmã do colégio, entregou o Duque. E o Duque, esse sim, ele era um indivíduo perigoso, violento, já tinha antecedentes, e muito ligado à família, né? Cometeu aquelas barbaridades com a menina. Pretenderam fazer um canhestro pedido de resgate, etc. Foi muito bem. Mas as diligências, os interrogatórios demoraram horas e horas e horas e horas. E, muitas vezes, um detalhe, um fato, um acontecimento esclarece um crime, por mais difícil que seja a sua elucidação. Eu vou lhes dizer por que eu e o Dr. Guimarães Lima chegamos à conclusão, fora de dúvida nenhuma, que tinha sido a dupla. A nossa convicção, o Álvaro não mexeu na irmã dele, não tocou, mas ele foi copartícipe porque ele levou a menina para lá, né, entregou ao Duque. Foi o comportamento da família do Álvaro, né? A família do Álvaro nunca quis colaborar com as investigações.
Pelo contrário, né? Principalmente o chefe de família, que era o velho Álvaro Braga. Chamada depois, ele foi algumas vezes lá no gabinete do procurador-geral, ele não cooperou de maneira nenhuma, mostrava-se, inclusive, irritado com aquilo tudo, né? Então, na última vez que nós o interrogamos, eu cheguei para ele, Dr. Guimarães Lima, eu e ele aqui. Aí, aquele interrogatório pesado, né, deixamos de lado. O Dr. Guimarães mandou vir um cafezinho, uma água, etc. A coisa ficou um pouco mais relaxada. Eu cheguei para o senhor Álvaro Braga e disse: "Senhor Álvaro Braga, eu já entendi tudo. Eu já entendi tudo. O senhor, como pai de família, tomou uma dolorosa decisão, difícil decisão." Eu falei assim, olhando para ele, assim, ele olhou assim, mas qual? Ele disse: "O senhor perdeu uma filha em circunstâncias trágicas. E o senhor quer salvar o outro filho. O senhor quer salvar o outro filho. Por isso, o senhor não quer incriminá-lo, o senhor também, evidente, não quer colaborar com as investigações, porque o senhor sabe que o seu filho participou desse crime. Ele não matou a sua filha, não matou a irmã, mas ele é coautor, porque ele tirou a menina do colégio e entregou para esse acelerado, esse Raimundo Lacerda Duque. Então o senhor tomou uma decisão, digamos assim, utilitária, prática. Já perdi uma filha, não vou perder outro filho. Então eu vou encobrir esse filho." Sabe o que aconteceu? Ele ficou em silêncio, não disse absolutamente nada. Aí nós nos despedimos, eu, Dr. Guimarães Lima, e nunca mais nós nos encontramos, evidentemente, nem nos falamos. Depois de 13 anos da execução do crime, o processo foi reaberto por surgirem novidades sobre o assassinato. A repórter Mônica Teixeira, da Vídeo Abril, garantiu ter testemunhas que poderiam provar que o autor do crime era o filho do ex-ministro da Justiça, Alfredo Buzaide, e que, apesar da imprensa ter noticiado que ele havia morrido no acidente 2 anos após o crime, Mônica garantiu que ele ainda estava vivo em 1985. E mais uma vez, fatos estranhos aconteceram. Algumas testemunhas simplesmente morreram após serem intimadas a depor e não foi permitida a exumação do corpo de Alfredo Júnior, sendo o processo novamente fechado por suposta falta de provas. Em 1986, após 1 ano do pedido inicial, a exumação do corpo de Alfredo Júnior foi finalmente autorizada, porém, por engano ou descuido, ou propositalmente, o corpo exumado foi o de Felício Buzaide, avô do acusado, falecido em 1966. Após uma segunda tentativa, um segundo cadáver, supostamente de Alfredo Júnior, foi entregue ao IML. E por algum motivo não explicado, os dentes do cadáver tinham sido removidos, impossibilitando completamente o reconhecimento por arcada dentária, já que na época não havia testes de DNA. Mesmo assim, em julho do mesmo ano, o legista José Antônio Melo declarou que o corpo enterrado era realmente de Alfredo Júnior. Lamentavelmente, no dia 11 de setembro de 1993, o crime foi prescrito sem apontar nenhum culpado e atualmente apenas o irmão da menina, Álvaro Henrique Braga, ainda está vivo. Até hoje, não houve um desfecho para o caso e ninguém foi punido pelos crimes. Em homenagem a Ana Lídia, uma região do chamado Parque da Cidade, próximo à entrada do setor hoteleiro sul em Brasília, que estão instalados diversos brinquedos, passou a ser denominado de Parque Ana Lídia.
Devido às circunstâncias de seu mártire, o túmulo da menina é um dos mais visitados do cemitério da cidade, sendo cultuada por devotos que creem em milagres concedidos pela criança, agora considerada uma santa. Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenham gostado, não do caso em si, mas da forma como eu narro a história. Não esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com os seus amigos, ou mesmo em suas redes sociais. Aqui na descrição você encontrará vários links que o levará às nossas redes sociais, às nossas campanhas de apoio e às referências que eu usei para compor este roteiro. No mais é isso, muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.